Mas a gente vai começar falando de Inter 1 e Flamengo 3. Vaguinha, a gente começa contigo. Vamos lá, Cacau. Primeiro agradecer o pessoal da Olina, Cezinha, que me recebeu tão bem ontem lá no camarote da Olina. Foi no camarote ontem? Foi eu e o Telzito Fabuloso. E a gente foi muito... Tu tomou a primeira dose lá de Olina em qual gol? Quando o juiz apitou. Antes. Quando tu viu a escalação. Tomo na O juiz largada. apitou, ele deu um gole. Não, Inter e Flamengo eu já tomo na largada. Quando eu vi a escalação, eu já... Já foi. Olha o Cleiton Sampaio. Eu tava do Cleiton Sampaio, Não, né? mas assim, a análise do jogo merece o menor tempo possível aqui, né, Cacau? A análise do jogo em si, né? A gente precisa analisar aqui a estratégia do Inter, o que o Roger fez ao longo do jogo e o que fica para quarta-feira, né? Em termos de estratégia, eu acho que o Roger acertou, tá? No primeiro momento ele acertou. Tinha que preservar todo mundo mesmo, né? Não preservou o Aguirre porque não tem lateral esquerdo, e eu acho que a escalação do Inter fala muito sobre o que é a gestão do Esporte Clube Internacional, a gestão do departamento de futebol, porque começa por um lateral direito que o Alan Benítez, se é um lateral bom, não deixa o atacante do Flamengo progredir como progrediu nesse segundo. Mata a jogada lá na risca da divisória. Não, mas ele preferiu deixar o jogador do Flamengo chegar. Né? Isso que eu não ia analisar o jogo. Né? Cleiton Sampaio, o jogador foi contratado jogando na segunda divisão de Portugal. Né? Aguirre improvisado na lateral esquerda. Não temos um lateral esquerdo. Reserva. Cadê o Luiz Otávio? Por que não joga o Luiz Otávio e joga o Richard? Quem é que explica isso? Enfim, Bruno Henrique, de novo, né? Sendo solução. Não é a titular, mas estava ali ontem para jogar. E até eu vou te dizer, tá? Não foi dos piores no jogo. Valência e Borré, 4 milhões, sem fazer nada. E aí, enfim, um jogo de desmobilização. Ô, Vaguinha, o erro do Roger... Só um adendo aí no Valência. Ontem, antes do jogo, eu tava ali ao entorno do Beira-Rio, e aí, entrevistando um pai e um filho, eu falei assim, e aí, pra criança? Eu falei, e aí, quanto tu acha que vai ser o jogo? Não, vai ganhar 2-0. Eu falei, tá, vai dar a Valência volta marcada? Ele assim, não. Não, Valência, né? não. Não, o torcedor... Uma criança, ele já tá... O torcedor desistiu, né, do Valência, essa que é a grande verdade. O erro de estratégia, na minha opinião, aconteceu quando o Roger botou os titulares pra jogar. Se vai botar os titulares pra jogar, bota pra começar mas ali o eu jogo. acho porque pra não tomar 5-6. Porque o jeito que o jogo tava... Quando ele chama os primeiros titulares, o jogo tá 2-0. Aí os titulares estão ali aquecendo, toma o terceiro. Você não acha, Vaguinha, que o Flamengo é que tá mostrando pra gente... O Flamengo tá jogando o Campeonato Brasileiro, cara. O Flamengo jogou. A gente, não abriu, não. É que a gente tem uma cultura aqui, a nossa cultura aqui. Mas não tá impedida. O VAR é maravilhoso, acharam o pé ali, ó. Viu? Mas enfim, não interessa. Que eu olhei agora o lance, não tinha visto ainda. Essa relação, por exemplo, do Flamengo. Aqui, Vaguinha, qual é a nossa cultura? Aqui o Campeonato Brasileiro perde força na decisão das Copas. O Flamengo. A sensação que me deu ontem é que o Flamengo disse o seguinte, não, eu vou poupar nas Copas. Mas isso já tá decidido há algum tempo. O Flamengo... Não, eu sei, mas é que eu achei, Vaguinho, em determinado momento, o Flamengo que era tipo Copa do Brasil. Claro. Mas eu não sabia que na Libertadores... Não, mas na Libertadores não tem preservação. Mas o foco deles estava ali ontem. Eles ganharam o primeiro jogo. Os caras decidiram o jogo em 10 minutos, cara. É que o calendário do Flamengo é o seguinte... 10 minutos acabou o jogo. O Flamengo ele vai jogar quarta-feira contra o Inter e depois ele volta a jogar segunda-feira só. E aí ele não joga semana que vem, porque semana que vem é a Copa do Brasil, tá eliminado. Aí vai pegar o Grêmio, é sábado, domingo, no outro do Grêmio. Olha lá o meu lateral. E depois tem data FIFA, então o Flamengo ele pode dar esse gás agora, sem porque precisar depois poupar. Vai ter um respiro, né? Claro, embora o Flamengo, muita gente vai pra seleção, né? Mas esse foi uma escolha do Flamengo, é por isso que aquela ideia de que, mas pode ser que a Copa do Brasil seja mais difícil que a Libertadores. Não, porque esses times aí, o Palmeiras também já vem adotando, eles estão olhando, e é impossível jogar as três. O Botafogo ano passado fez isso. O Botafogo sacrificou a Copa do Brasil. O Flamengo esse ano definiu como prioridade o Brasileirão e a Libertadores, óbvio, tu não bota time reserva nunca, mas sacrificou a Copa do Brasil. O Flamengo jogou com um time misto os 2 jogos contra o Atlético Mineiro e não entrou em crise porque foi eliminado, né? Então, assim, esses times eles estão mudando o patamar, a visão deles, que tem a ver um pouco com a visão europeia, porque na Europa a Copa, na Europa não existe dúvida entre Copa e Campeonato. Todo mundo popa na Copa. Não, aí tu traz o português como o Arthur Jorge do Botafogo. Mas na Europa, o Felipe Luiz que jogou lá.
falar. A prioridade dos grandes europeus é a Champions. Mas assim, mas é difícil poupar no Eu Campeonato fiquei com a Nacional quando sensação briga pelo ontem que a título. Libertadores ela tá num plano secundário pro Flamengo. Não, mas é que não é que o Flamengo não poupou na Libertadores. Eu sei que Gente, não. Vamos deixar o Flamengo pro O Flamengo- paparazzo o rubro-negro Flamengo- lá comentar. A diferença é que o Flamengo botou titulares ontem também. Vamos falar sobre o Inter. Olha ali o meu zagueiro, ó. Não, O meu zagueiro, o Vitor Gabriel, tá fazendo o quê? É botão? Tá posicionando? Tá Por que ficando atrás por que foi pra fechar trás? aqui? Olha só, em vez de ele encurtar o espaço. Não, eu não sei, e não é a primeira vez que eu vejo o zagueiro do Inter correr pra trás, tá? Já vi o Vitão correr pra trás. Não sei se é orientação, o que é. Enfim, Cacau, o que fica do jogo? Nada. Talvez aí uma boa notícia que é o Alan Rodrigues, tá? Que a cada jogo que passa mostra que é um jogador que tem qualidade e que vai nos ajudar. Eu não sei para o que ele vai nos ajudar, mas com certeza quarta-feira, estando em campo, vai ser uma ajuda. O torcedor ontem vaiou durante o jogo, cobrou durante o jogo, no apito final ensaiou uma cobrança, mas teve muito mais apoio, né, no apito final. E depois teve protesto de uma torcida organizada cobrando os jogadores na saída dos carros, ali no estacionamento. Tem como estabelecer aqui, eu não sei fazer isso, tá? Desculpa, eu não consigo estabelecer qual que é o sentimento do torcedor do Inter para quarta-feira. A impressão que eu tenho é que o torcedor vai apoiar com tudo, com todas as forças que tem. O Inter vai fazer uma grande festa, a torcida vai fazer uma grande festa antes do jogo, mas ao mesmo tempo há uma desconfiança, né? Porque tem o Flamengo que é Quantas pessoas muito ontem, mais Vaguinho? time. 22 e pouco, né? Nesse jogo? 23, eu acho. 22 Bastante e pouco. até. Pois é. Então, mas vai com o receio, né? E vai com uma carga muito grande guardada de cobrança. Porque se o Inter for eliminado, acaba o ano, o Inter volta a sonhar com uma vaga na Libertadores da América do ano seguinte. E o ciclo, ele se renova. Aquele ciclo de não ganha nada no primeiro semestre, esse ano pelo menos ganhou o Campeonato Gaúcho, é eliminado das Copas, ano passado foi de Copa do Brasil e de Sul-Americana, esse ano Copa do Brasil e Libertadores, e aí a cobrança vai recair sobre os ombros do Roger, sem dúvida alguma, e eu não sei o que a direção vai fazer. Eu acho que ontem foi exatamente isso que faltou, tá? Alguém da direção bancar essa decisão. Que foi uma coisa que tu falou no Segue o Fio semana passada, né? Isso, porque o Inter perdeu o jogo no sábado. Quando o Roger distribuiu os coletes ali e definiu quem é que ia jogar esse time reserva aí contra o Flamengo, que se sabia que o Flamengo não ia poupar porque o Flamengo tá levando a sério o Brasileirão, considera fundamental voltar a ser campeão do Brasileiro, tu sabia que tu ia perder o jogo. Não tem como o time reserva do Inter ganhar do time titular do Flamengo. Então essa é uma decisão do clube. O Inter sacrificou o jogo de ontem porque vai jogar tudo na Libertadores na quarta-feira. Só que quem teve que explicar uma derrota que era uma goleada até os minutos finais, ali quando o Borré diminui, foi o Roger. E não é o Roger só quem tem que explicar. Eu acho que ontem faltou ou o presidente, ou o Bisol, que é o vice, ou o D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro, que é quem tem a melhor imagem com a torcida, de ir pra já chamar pro jogo de quarta, tratar o jogo de quarta como a decisão e de tirar o peso da derrota de ontem. Eu acho que ontem o silêncio da direção do Inter jogou o Roger aos leões. O Roger teve que dar explicação de uma derrota que não é dele. Essa derrota estava desenhada. Eu acho que faltou ontem alguém bancar essa decisão. Ficou muito na conta do treinador. E ontem não foi o Roger quem perdeu. Ontem foi o jogo que o Inter sacrificou pela quarta-feira. E aí, eu não sei, porque os dirigentes no futebol gaúcho, eles costumam falar muito na vitória. Não tenho a menor dúvida que se o Inter virar contra o Flamengo, o presidente vai dar entrevista. Sim. Como o Guerra deu ontem, que o Grêmio ganhou, né? Mas o Guerra não tava aí quando o Grêmio perdeu pro Sport. Então é muito fácil falar na hora boa. Eles falam quando tem um erro de arbitragem, pra reclamar do juiz e botar a culpa no juiz, ou quando ganha. Aí fica muito fácil, né? Então eu acho que ontem faltou uma voz de alguém da direção pra bancar a decisão do Roger. Corremos esse risco, sabíamos que enfrentar o Flamengo aqui era difícil, mas nossa prioridade é quarta-feira. Quem teve que fazer isso é o Roger, que já tá fragilizado pelas cobranças. Olha só, vou ler alguns comentários da galera aqui. O Thiago Penari, ele falou: Anthony chama gol, o goleiro não faz nenhuma defesa, toda a bola que foi no gol entrou. O Juliano... Ontem foi exatamente isso, foram 3 finalizações no alvo do Flamengo, 3 gols. O Juliano, que dúvida que o Vaguinho ia dizer que o Roger acertou, tomou 3 em casa. O Mauro, esse Alan Benítez é horrível, horrível. O Victor Andrade, que bobiça. Bobice. Bobiça é muito bom. Não, é que bobiça, tu sabe que fala lá em Floripa, né? Bobiça. Qual foi como é o nome do que disse que eu falei do Roger, que o Roger acertou? Juliano. O Juliano queria time titular, força máxima.
desgastar os jogadores para jogar na quarta-feira contra um time que é melhor que o Inter. Era isso que ele queria? Tá bom? O torcedor tem o direito de pensar e de opinar. Agora, eu questiono. Imagina, joga com força máxima, toma 3 do Flamengo, ou perde de 2, vai com o moral lá embaixo para quarta-feira, com o risco de perder algum titular. Se nós temos alguma chance de ganhar do Flamengo, é com os principais jogadores bem fisicamente, com moral, ou não estando com o moral afetado, né, para o jogo, e tudo dando certo. Tudo dando certo na quarta-feira. Tu imagina, jogar com os titulares, cansar os caras. Por isso que eu critiquei, a minha crítica ao Roger, ter colocado os titulares em campo. Não tinha que ter entrado ninguém. Ninguém. Talvez o Rocher, porque goleiro, né? Só que como o Rocher é meio dodói, o Rocher qualquer coisa, daqui a pouco ele se machuca, foi bom também o Rocher não jogar. E o jogo de ontem... eu não tô aqui me acostumando com a derrota, tá, gente? Não. O Inter sempre tem que ganhar, é óbvio. Agora, se era um jogo pra perder, era esse. Mas... E joga tudo na quarta-feira. Com chance de passar, sim. Uma chance menor. A gente tem que saber isso. Mas, Aguinha, o problema do jogo de ontem pro Inter, ele perde completamente o valor em caso de vitória quarta-feira. Ninguém vai lembrar desse jogo. Uma derrota quarta-feira, o jogo tá na conta. Ah, sim. Esse é o grande problema. Tá na conta, não tá tá na na conta. Ele entra Quem na que conta. tá na conta. Porque essa crítica vai mudar. essa Os 3 crítica pontos do perdidos vai mudar o que Não. vai brigar no Brasileiro? é que essa crítica que o torcedor fez, que tu relatou, que eu não sei exatamente o que é, ela A gente quer que o torcedor acha que os titulares deveriam jogar. não, essa manifestação que tu É falou pós-jogo, não do nosso no chat. carro. Você é de torcida organizada. É. Que for lá. Porque Tá, mas isso reverbera, entendeu? Quando tu vai somando derrota, isso reverbera. o que eu acho que tem de negativo, principalmente ontem, foi que nenhum jogador colocou uma dúvida no Roger. Sim. Esse foi o Borré, por exemplo. O Borré tivesse Era a jogado pra intenção, cá. né? Exatamente, ninguém. Assim, o time de quarto tá escalado, é o time do Maracanã. Um jogo Um jogo bem louco também, né? um jogo que quando eu falo nas verdades do jogo, a importância de jogadores experientes, né? Ontem, por exemplo, nós vimos um Balbuena jogando com uma linha mais baixa, sendo um jogador muito importante para o Grêmio. O Kahneman, como sempre, jogando uma partida muito forte e foi um jogador fundamental. O Cuejar, quando tem condição em relação aos outros, é muito mais jogador. Meu goleiro, a bola entra sempre no ângulo, é um negócio impressionante. Impressionante, meu goleiro. Meu goleiro Não vai botar a culpa no Volpe. Não, mas esse aí não é. Indefensável! Meu Deus, cara, tu vai botar Indefensável! a culpa no Ah lá, aí não. indefensável! Eu queria só que a bola não fosse tanto no ângulo. O Grêmio ganhou de virada, é Isso. isso? O Grêmio Não, fez- quando saiu perdendo, o Edenilson foi lá e apareceu. Edenilson empatou. e aí o Grêmio faz. Ele é azarado. Ele Só é. vai na asa. Só vai na asa. Não, ele tem Meio um do imã pra isso, cara. Ô, A bola vai sempre Vaguinha, no no ângulo. meio do gol não vai nenhuma. Nem é só nos cantos. O Edenilson empatou. Depois, no segundo tempo, o Grêmio conseguiu fazer o gol. Daí teve o jogador expulso. Inacreditável a expulsão do meu jogador. A gente tem essa expulsão. Inacreditável a expulsão do jogador. É só no futebol. Depois, eles terminam com o futebol brasileiro, não sabem por quê. Né, o gol do Balbuena, se bate no goleiro é homicídio. Né? Olha, ele pega na veia, Vaguinha, olha lá, toma. Vuf. Imagina se pega no goleiro. O Balbuena faz o gol. O Grêmio achou 2 gols de escanteio, né? Mas o Grêmio trabalhou pra ganhar esse jogo. E aí o Grêmio, olha lá a expulsão. Olha a expulsão. Olha o homicídio. Deixa eu que ele ver, cometeu. deixa eu ver se foi pra Olha expulsão isso, mesmo. cara. Ele deu amarelo? Ele deu expulsão direta. Ah, direto. Não, olha o lance, Vaguinho. Olha o lance. Olha lá o lance, expulsão. Não. Pelo amor de Deus. É que sabe o que acontece, Vaguinha? É por isso, sabe o que ele disse depois do jogo? Eles fizeram aquela coisa de... Ele disse depois do jogo, o que aconteceu aqui? Vocês expulsam, por isso eu não fiz nada. Não era pra expulsão. Mas pelo Eu não amor tinha de visto. Não Deus, era pra cara. expulsão. Ele tinha amarelo, né? Até daria pra discutir, se fosse pra segundo amarelo, mas pra vermelho Mas, já gente, ele tinha não nenhum. Eu bate acho que no nem pra cara, amarelo. gente. Ele não bate no cara. Eu acho que é um lance de Pelo jogo. amor de Deus, Eu gente. tenho dúvida pra dizer se isso aí é falta, porque ele tá indo pra trás, ó, e aí o cara também quer... Olha o cara. o cara Vaguinho. quer cair. Olha lá, cara.
Gente, futebol... Olha lá, velho. O jogador fazer isso aí tá tudo bem. Não pode é o juiz marcar. Tá aí, tem VAR, Não, né? e o VAR, E o VAR nem pelo chamou. amor de Deus. Enfim, o que é importante a gente falar desse eu não conhecia, tá? O Carlos Vinícius, o Vinícius, que ele quer ser chamado de Vinícius. Ele é bom jogador e ele tem uma característica que ele melhorou muito o time do Grêmio. O que aconteceu? Ele faz o time respirar. Tomou um pisão ali, foi expulso também o jogador. 10 minutos depois da expulsão do Grêmio. Isso aí acabou determinando algo importante para o Grêmio, né? E o Grêmio acabou, em razão disso, não precisando sofrer tanto defensivamente, né? Como pintou sofrer no início. Depois eu acho que é o gol já... Não, ainda não. Aí o Grêmio ainda tem um a menos, né? Não, aí já foi expulso. O Coelho já foi expulso. Já? Já. E aí depois, na sequência, um contra-ataque desse, o Grêmio faz acho que até nesse lance aí. Não, o Atlético... Olha o Riquelme, joga pouco, o Riquelme, o Vaguinha. Ele joga pouco. Joga bem pouquinho, o Riquelme. Esse é um gol de pelada, né? De final de pelada. E aí Ele foi titular? Não, entrou no segundo tempo. Como é que foi a escalação do Grêmio? O Grêmio começa o jogo com uma linha de 4, com o Ronald improvisado de lateral direito. Tá. Balbuena, Kahneman. Kahneman e o Marlon. Olha o Riquelme, meu Deus. E aí joga o Cuejar, um pouco mais centralizado. Cuejar. Edenilson. Não, o Edenilson um pouco mais à frente e aí depois a expulsão dos outros dois no fim do jogo. E o Vijaçante, que saiu lesionado e deve ter uma lesão gravíssima. Então, a inclusive. gente tem uma imagem do mas Vijaçante a que imagem ele saiu da- de muleta, né? Mas não tem. A imagem do lance é um horror. O Vijaçante, o De Vijaçante. muleta O ali. Vijaçante, o Mano já deu a linha do que deve acontecer, né? Porque os médicos eles fazem aquele primeiro exame e aí se tem. O Vijaçante deve, inclusive, não deve mais jogar nessa temporada, né? Deve ser ligamento Joelho, deve cruzado. ser- eles falam, pela... no mínimo, né? Não é o máximo, nada é pior que isso, né? E aí Isso é terrível. E aí a tendência é do Vijaçante fora. O Grêmio tá contratando volantes, 2, né? O Grêmio tá contratando. Daqui a pouco a gente vai falar desse Isso. pacotão do Grêmio. Mas é uma pena o Vijaçante, porque isso pode comprometer, inclusive, o plano dele de Copa do Mundo, né? O que é muito triste pro jogador, né? Não, mas acho que Se não. for LCA, vão lá 8 8 meses, meses, março. Como o Paraguai não não, tem volta, tanto jogador assim, se ele voltar, é capaz de... Tomara que ele tenha. Mas também o Paraguai não é que sobra volante também no Não. Paraguai. Como é né? que foi o Cuejaren? O que já foi bem, Vaguinho. É que o jogo. O Grêmio foi todo. É que o Grêmio joga- é que Não, é que tem. o jogo. Por que O Ancelotti não pode levar o Cuejar, né? a Porque é vitória. colombiano, né? A vitória que do. houve- Não levaria Foi também. um jogo a vitória que do Mano- de espaços reduzidos, né, gente? É. Eu E o acho Mano foi bem. O a Mano vitória foi foi bem. do Mano. Eu, Que queriam a demissão o do jogo- Mano aqui nesse programa. Aqui nesse programa Não, nesse programa não. Não? Nesse programa não. Nesse programa não. Munari Tem criticou várias o Mano. coisas que Criticar, eu critico, mas essa demissão eu semana não aqui peço. tem várias coisas que esse programa está isento de críticas. Uma Não teria delas contratado em abril, porque uma eu queria delas- eu uma acho que dava delas- pra ter passado pelo uma grau. delas- Limite, ele só não tinha Não, contratado. porque, Não, porque dava pra mas ter passado o- pelo grau, pelo Aviança Lima, Não, pelo mas CSA. Agora já foi, e você eu já vou perdeu. defender o Munari sobre as críticas ao Mano. O Munari, tanto é que o jogo do Grêmio contra o Atlético, ele tem exatamente a estratégia do Mano. Linhas baixas favoreceram muito o Cuejar e Não teve o nenhuma jogada do Grêmio, né? e o Foi Balbuena. só escanteiozinho. Não, aí a jogada aí, não. Não, essa jogada, isso aí já acabou o jogo. Não, o Isso aí já acabou o mas jogo. O Grêmio Não teve nenhuma chegada na frente o Grêmio. Não gostamos de gasto de É que assim, é que o Como é que foi jogo. o centroavante? o centroavante foi bem. Foi bem? Quantos chutes no gol ele deu? Nenhum. O centroavante ele briga bastante, né? Ele vai ter dificuldade na arbitragem brasileira. O centroavante tem um negócio que me agrada muito. O Bright White não jogou. Ah, tava suspenso. É. o Bright White. Tá, agora essa Isso é a aqui questão, tá? acontece, Olha só. O Vaguinha só falando Tu do gostou. centroavante. O Vaguinha faz a coisa do chutar no gol. O centroavante teve uma função nesse jogo aí, e isso é algo fundamental nos times do Mano, que tu cita muito. Sim, o O centroavante tem que time ficar brigando com o zagueiro. respira. A bola vai e para lá. Tipo o alemão. Tipo o alemão. Quem joga mais, alemão ou Vinícius? Isso. Vinícius joga mais. Até porque a saída de bola. Ontem a gente viu como o Grêmio tem problemas. Mas não muito, tá? Pra falar muito. sobre, assim, nem tudo flores, tá? A saída de bola do Grêmio era o seguinte, era o tiro de meta. Ele O tentou zagueiro sair. dava pro goleiro e o goleiro... Não, o goleiro dava... Aí começou a tentar sair umas vezes o Cuejar. Era o Cuejar tentando conduzir a bola. E tem um lance curioso no segundo gol do Tá Grêmio. sem patrocínio nesse jogo de Quem? uniforme esportivo? Quem?
O Grêmio. Tá ali. É que esse fardamento do Grêmio é meio estranho, né? Porque é uma camisa meio azul claro, o calção azul escuro. Desculpa. Tem um lance curioso, sabe que o segundo gol do Grêmio, o Grêmio começa a trocar passes. E aí toca a bola no Cuejar, toca a bola no zagueiro, toca a bola, o Edenilson desce, dá no Kahneman, e o Kahneman arrisca um passe pra frente, um passe pro Kik, o Kik ameaça que vai dominar a bola, dá o giro em cima do lateral do Atlético, cruza, bate no lateral do Atlético e dá o escanteio. A TV mostra o Mano tá dizendo assim, calma, vamos rodar mais a bola. Ele não queria o passe vertical do Kahneman. Ele queria... E aí nesse lance sai o segundo gol. É que no segundo tempo, quando o jogador do Grêmio é expulso, o Grêmio Não, tá 1-1 aí. Eu sei, mas quando o jogador do Grêmio é expulso, o Mano começa... Segura um pouco, porque tava bom pra jogar. O Atlético já tava meio desesperado, tava bom pra jogar. E o Grêmio ali, ele... Olha, eu não vi o jogo, tá? Não vi o jogo, sem clubismo aqui, Tá, então não fala. Sem Então clubismo. viu? Tá? Dá uma opinião, uma análise sem ver. Me parece que é mais um jogo que o Grêmio ganhou do adversário. O adversário entregou pro Grêmio. 2 gols de escanteio, Começa assim. morto. Quando tinha chance de empatar o jogo, ou de virar o jogo, melhor dizendo. Não, de empatar, né? Porque tava 2-1. De empatar o... Não, peraí, tava 1-1, né? Não, ele sai na Não, quando tá frente, 2-1, 2-1, o Grêmio tem um jogador expulso, daí o Coelho vai lá e pisa no Riquelme, é expulso. Quando tinha chance de fazer o gol de empate, aí o jogador pisa e ajuda o Grêmio. Pra mim, o Grêmio ganhou mais um adversário que entregou pro Grêmio. Tem uns recadinhos aqui da galera. O Daus, Cuejar mudou o Grêmio, deu qualidade na saída de bola. O Gabriel, o Kahneman armando o jogo. Que coisa maravilhosa. O Marcos, para sábado, Riquelme no lugar de Edenilson. E o... Não, é que sábado, vamos lá, perdeu o Vila Sante machucado. Sim. O Dodge foi expulso. E aí ele não tem o Estreia do Vinícius. Marcos Rocha. Pode ser. Joga o Marcos Rocha na lateral, sai o Ronald, mas aí vai ter que resolver esse problema do meio, né? Porque ele só tem o Cuejar. Ele vai botar o Edenilson de volante e botar o Riquelme de meia. Aí essa ideia aí do time protegido já não vai existir mais. O time com Dodge, Edenilson e Riquelme perdeu pro Sport na arena. E aí vai ser o Cuejar que marca menos ainda que o Dodge hoje, pela questão física. Mas o Dodge, por óbvio, não pode jogar, então eu acho que passa muito. Acho que se o Noriega chegar, já joga? Porque tá jogando, ele jogou ontem. Eu acho que joga. Noriega. Eu acho que Quem? O volante do Calma, Aliança daqui a Lima. pouco Nós a vamos falar gente sobre vai ele falar depois. sobre isso. Ele Samurai. O Inter confirmou a criação de um grupo de estudos que vai nos próximos meses avaliar modelo de governança e financiamento do clube. A SAF será um dos temas dos debates internos. E já que o assunto é dinheiro, a gente quer comentar também com vocês sobre o novo patrocinador master do Flamengo, que vai pagar 250 milhões de reais fixos por ano, mas com gatilhos que podem fazer esse valor bater 268 milhões de reais. Antes mesmo desse acordo ser selado, o Fla já tinha investido mais de 400 milhões de reais só esse ano em reforços. E essa diferença aí, ela pode diminuir caso vire SAF? Não pode? Dá para competir com esse Flamengo? Bom, antes de entrar nesse debate da comparação, primeiro, eu vou falar na primeira pessoa. Eu, Cacau, cobro há muito tempo que o Inter realize um debate interno sobre SAF, um estudo nesse âmbito inicialmente, de conselho, né, com a presença de notáveis de ex-presidentes do clube, né, a gente tem a relação ali depois, mas tem Fernando Carvalho, tem Pedro Paulo Záquia, tem Marcelo Medeiros, né, são os ex-presidentes aí dos últimos anos do Inter que alguns, né, dos últimos presidentes que estão lá nessa comissão, mas o debate ele precisa avançar para dentro do conselho, né, com os diferentes movimentos políticos e depois chegar no associado, como estudo, como seminário mesmo, como, né, com palestras, para que todos possam entender depois de acontecer uma decisão. Parece que esse estudo vai até dezembro e não pode em janeiro o Inter assinar com o SAF. Não é isso que eu quero. Eu quero estudo, para que não tenha erro, para que não aconteça erro. E quando eu falo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, em nenhum momento está citado na nota, né? Não existe essa expressão SAF. Eles falam em
alternativas financeiras, né? Diferentes modalidades de governança, né? Não tem ali a palavra específica em SAF. Eu sou a favor do debate. E depois do debate, que o clube se prepare para receber investimento externo, aí tem que ter um segundo momento. Quem é que tem interesse em investir no Inter? É uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, de um colorado que é empresário, que tem dinheiro para botar? Ou é um investimento externo realmente de um grupo que já tem um grande clube na sua carta ali, no seu... Né, dentro do seu grupo, um grande clube europeu? Como é que é isso? Isso é um segundo momento, tá? Então, antes tarde do que nunca, o Inter inicia esse debate com mais força agora até dezembro. Segundo, o timing da divulgação. Erraram o timing. 2 dias antes de uma decisão. Será que eles resolveram domingo de noite que ia ter a comissão? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Vaguinha, com todo respeito, tá? Com todo o respeito que eu tenho pelo Inter, e principalmente por quem comunica as coisas do Inter. E aqui eu falo com todo respeito, uma das pessoas que eu mais me espelho aqui é o Vaguinha, e ele sabe disso, até pela nossa relação. Isso, o Inter vendeu, e eu, por exemplo, muitas vezes bati boca no sala de redação, porque se tinha uma ideia de que o Inter tinha uma gestão organizada, que cuidava das coisas. Eu não sei se é uma piada ou se eu dormi. Relatório de análise sobre a Lei 14.193 de 2021, agosto de 2022. Comissão especial para analisar efeitos da nova lei. O Grêmio fez esse relatório em agosto de 22. Agosto de 2022. O Grêmio, entranhado na segunda divisão, tinha cabeça para organizar. E essa gestão do Inter pagou. Primeiro, de que tinha resolvido os problemas financeiros do Inter. Aí, tem uma discussão minha com o Léo Oliveira, por exemplo, no Sala, que ele diz: o Inter está num patamar acima do Grêmio, o Grêmio vai precisar penar para chegar aonde o Inter está chegando. Hoje o Inter está, ontem foi uma divulgação, o Inter, uma dívida acima de 1 bi. De 1 bi. E o Inter vai discutir agora uma lei que é de 21. O Vaguinha tem toda a razão. O Inter está atrasado nisso, não tem nenhuma dúvida que está atrasado. Eu comemoro que realmente houve uma organização com a divulgação ali dos nomes, tudo, mas 2 dias antes do jogo mais importante da vida do Inter em 2025, quiçá da década, até o momento, é estranho, é muito estranho. Tem um comentário de um torcedor aqui falando, ó, agora querem falar de SAF, isso é para minimizar caso haja desclassificação nessa quarta. Não, eu não sei qual é o... é tão estranho, Cacau, que eu não consegui fazer a leitura ainda por que lançaram isso na segunda-feira. Eu não consegui, vocês conseguiram entender qual é o que pode estar acontecendo? Eu não consegui ter essa leitura. Se vocês tiverem essa leitura, vocês podem me ajudar. Por que foi anunciado 2 dias antes do jogo contra o Flamengo? Olha só, nosso próximo fio, o Grêmio Ideal. Marcos Rocha e Eric Noriega começam a treinar no Grêmio hoje, depois de passarem por exames médicos. Hã? Noriega não era comentarista, agora vai jogar bola do Grêmio? Veio bem-humorado. Tá, olha só, o Arthur deve chegar no Brasil só no fim de semana e ainda tá havendo uma conversa com o Groi. Dito isso, qual que é o Grêmio ideal, CCD? A gente vai tentar escalar esse Grêmio ideal e eu quero saber se a tua conversa ali... Eu considero... Não, a conversa ali é porque hoje pela manhã eu ouvi uma informação de que a tal rescisão com a Juventus não é tão simples assim do Arthur. Então... todo mundo dá como certo isso. Tá. O próprio Arthur falou com algumas pessoas e deu certo. Disse que tá voltando e tal. Só que essa rescisão precisa acontecer, né? Tá. O Grêmio não tem... O jogador tem contrato com a Juventus. Né? Sim. Então, sem a rescisão, não tem negócio. Sim. Então, precisa disso. Todo mundo sabe que o acerto existe, que o Arthur vem, que a ideia do Arthur é a Copa do Mundo, mas tem que sair a rescisão.
A gente espera que saia hoje. Uhum. E aí eu tava tentando ver isso, porque a informação inicial é que a rescisão seria ontem. E Isso. não aconteceu. Groi, Tá. vamos lá, Schenck. Grêmio? Peraí. Tu vai Como assim o mudar Grêmio a ser ideal? Grêmio? O Grêmio ideal. O Volpe tá sem jogar. O Volpe não. O Groi tá sem jogar desde maio. É Mas melhor já que... vai- Aí agora tem uma proposta do Grêmio e pediu um tempo pra responder. Eu não tô entendendo isso aí. O Grêmio vai jogar Ah, no mas daqui a Grêmio? pouco a gente vai falar mais sobre isso. Não é Primeiro pra a gente falar o vai- time? Isso. Ah, Mas tu a tava gente dormindo quer no programa? escalar. Não, é que assim. Tu tava pegando no sono no tem uma coisa programa? maluca. O Grêmio vai contratar o Groi porque o goleiro reserva tá sendo vendido. Deixa ele montar Deixa ele a Sele montar E o Grêmio. Groi quer um tempo pra Deixa responder. ele montar a Sele O Grêmio. tempo do O Groi Grêmio a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí é o, Tá. isso é o projeto Grêmio Libertadores. Tá, vai então, 2026. vai. A gente vai falar do Grêmio com esses reforços, eles chegando. Escala aí. Sele Grêmio. Telegram. Sele Grêmio. Isso. O Groi, Tá. Marcos Rocha, Balbuena, Walter Kahneman. Essa média. Só aí nós estamos com 38 anos, essa média aí. Continua, Vamos fazer com o continua. Wagner Leonardo, que veio a peso de ouro. Banco. Banquinho? Sim, precisamos ter grupo pra jogar Libertadores. Tu acha que vai pra pré ou direto fase de Como muda grupos? uma semana, hein, Cacau? Pré ou Como direto muda fase de uma grupos? semana. Não, acho que fase de grupos ainda estamos longe. Pré. Mas Pré tem chance total. Pré. Não é o Grêmio que tem chance. Qualquer time O que fizer Juventude tem chance. Não, o Juventude não sei, mas qualquer time que fizer um segundo turno bom tem chance. Tu olha a tabela e é uma dor a tabela. Tá, vamos O continuar. Marlon, Cuejar, Arthur. E aí começa o problema. Na verdade, a dificuldade de escalar, porque nós temos muitos jogadores à disposição. Nossa, ele tava doido pra falar isso. O elenco é largo. O Gabardo. Vai jogar? Gabardo que é o repórter que o cara, quando o Gabardo fala, o cara tem que parar. É ou não é, Vaguinho? Não tem que parar? Gabardinho, Conhece o Gabardinho quando ele era gangster, né? Gabardinho, Aí, ó, Gabardinho. torcedores do Grêmio. Não bota. Não é? Por favor. Isso aqui, não vai anotar isso aqui hoje. Tu conheceu o Gabardo versão gangster? Vamos Para com continuar. essa batalha. O Gabardo. Tu acha que o Gabardinho? Não, o Gabardinho é o repórter ideal pra cobrir Sele Grêmio, né? Sele Grêmio. Não Aí- pode botar qualquer Tá, e aí? repórter. tem Aí, que botar Gabardinho só diz o pequenininha. seguinte: Vai ver o cara aqui do Paraná te abraça lá, cobriu o existe Grêmio. assim, ó, tem que botar assim, ó, meia misterioso. Meia misterioso. Ah, Quem vai Se botar isso aí, mistério. Quem seria, assim? acredito. Meia misterioso. Quem é que vai comprar? Não sabemos. Marcelo Marques? Hã? Não tem. Ah, isso é importante. Nenhuma dessas negociações tem relação. Mas ele que vai pagar a conta. Não, ele vai pagar no ano que vem. Vai né? pagar muita conta o Marcelo ano que Não, vem. sim, o Grêmio aumentou 4 milhões a folha de É, aumentou a folha. O Noriega é pago à vista ou é parceladinho? acho né? que é vista. Então, assim, essas contas vai só chegando pro Marcelo ano que vem, né? Esse projeto... Pô, viu o clube associativo? É isso aí, ó. Não. A gestão atual deixando um monte de coisa. Falando pra muito cá. sério, falando muito Tu sério. pode Tá. chamar, tu pode Se o chamar de... Marcelo não fosse um bilionário, se a eleição do Grêmio não tirem o Marcelo Marques da eleição do Grêmio, a eleição tem o Denis Abraão, tem o Calef, tem o Dutra Júnior e tem o Odorico. É. Que não ia ter dinheiro extra nenhum. Essa gestão tá aumentando muito o valor da folha, tá contratando o jogador, por exemplo, o Noriega, o jogador que vem por 2 milhões de dólares, 50% do passe é informação do Peru. Embora aqui o Grêmio tem sempre passe que paga menos, né? O Wagner Leonardo, que o Grêmio investiu 4 milhões e meio de dólares, é banco. E aí, quem é que ia pagar essa conta? É que agora o Grêmio não tá falando disso, porque o Grêmio tem um cara que é bilionário, que tá disposto Que a vai colocar pagar dinheiro no depois. clube. Mas isso aí não é plano de Sabe. isso não é plano do clube. Vamos continuar? Vamos. Não, só antes de continuar, isso pode ser o projeto... Tem um otimista que olha o projeto Libertadores 2026, mas tem outro que está olhando, analisando os investimentos que estão sendo feitos. É o projeto Série A 2026, né? Num primeiro momento é esse, Sem né? dúvida. Primeiro Não, momento não, é não, o não. projeto Série A 2026. Tu tá certo. O primeiro movimento é vamos salvar. Até porque este grupo, e aí falando muito sério, aqui o Munari toca na questão da idade, esse grupo ele funciona bem domingo. Sim. Se tu bota domingo e quarta no calendário nacional cheio, esse grupo não encara, não consegue enfrentar. Mas, terminando, tá? Eu acho que Além o do Alisson misterioso. é o meia misterioso, que ninguém sabe quem é. Ah,
Até tem uma informação, mas eu não posso falar porque eu não consegui confirmar para não criar especulação. O nome do jogador? É. Começa com qual letra? Não vou dizer, depois eu te digo, mas não dá para falar, porque senão o cara diz, esses dias, ontem eu falei um negócio aqui, o cara disse assim, César confirma CCD confirma a contratação. Eu falei exatamente diferente disso, mas enfim. Alisson na direita ou na esquerda? Alisson na direita, Tá. na esquerda, o Roger Guedes, que não parou ainda, o negócio segue de alguma Olha maneira. ele aí, hein? Roger O negócio Guedes. segue ainda É. com a tentativa de liberação dele. Existe essa tentativa ainda por parte do staff do jogador, não do Grêmio, né? O Grêmio desistiu do negócio, o staff do jogador ainda tenta, tem uma reunião marcada para amanhã. Amanhã o staff vai conversar e vai... Tá tentando liberações, né? E aí, lá na frente, eu acredito que com o Roger Guedes ainda seja Bright White o centroavante. Se não vier o Roger Guedes, para mim o centroavante não vai ser o Bright White, vai ser o poderoso Vinícius de Moraes, também conhecido como Vini da Pose, também conhecido como Carlos Vinícius. Tá. Eu estou vinicizado. Tu tá vinicizado. Sim, centroavante grande que dá nos caras. Até quando ele não faz falta, os caras expulsam ele. Tá, mas e aí? Isso é que é bom. Não queria um centroavante que fizesse gol. Não seria uma boa centroavante que faça gol. Primeiro eu quero um que brigue pela bola. Não precisa de gol. É, isso. Quê? Para com esse troço mundano aí, gol. Gol no futebol. É. Onde já se viu. Não. Mas e aí o Roger Guedes? Tem então uma reunião amanhã. Não, é que na verdade o staff lá, o Pitombeira e o staff do jogador continua tentando. O Roger Guedes quer muito vir pro Grêmio e tá insistindo para deixar o Qatar. E não se viu satisfeito com a falta de resposta. Tá tentando retomar o negócio. É uma hipótese pequena, né? Mas o negócio segue aberto na cabeça do Pitombeira e do Roger Guedes. Vamos torcer que eles consigam aí e a partir daí retomem a discussão com o Grêmio. Se der isso, o time do Grêmio fica um time que não me parece que muda a ambição, né? Não vai essa escalação. Esse time aí não joga, esse time não joga. Essa escalação mas não cai, né? Não, esse time aí, não sei, o Grêmio vai trocar de treinador. Como é que ficou a situação? O Mano fica. Mano fica. Tá, esse time não joga com o Mano. Joga, gente. Duvido. Joga. O Roger Guedes na esquerda, que não marca, que não acompanha a lateral. Um meia, que é um meia, e mais Arthur e Cuejar de volantes, com dois zagueiros veteranos. Duvido. A disposição desse time aí que tá, o meia e o Alisson, o meia, a gente não sabe quem é misterioso. Não, mas um meia marcador. Só que a disposição do time não é essa, não é 4-2-3-1. Como é que seria? Vai ser o Roger Guedes atrás do centroavante e o meia eles chamam de meia ponta. Mas esse meia marca pelo lado. Eles Marca marcam pelo bastante, lado. assim. Muito. Não sei se marca muito. É. Mas esse time vai. Vamos deixar bem claro, tá? Esse time é bem melhor do que o pobre do Camilo jogando na lateral direito, o Wagner Leonardo improvisado pelo lado direito, o Edenilson, o Vijaçante e o Dodi no meio-campo. Ou vocês acham que não é melhor? Não é uma final de Libertadores, tá, Cacau? Não Mas é o uma final. clima é. Mas pode ser um marco na história recente do Inter, tá? Esse jogo ele pode ser uma virada de chave e eu espero que seja pro lado positivo, porque o Inter cresce na parada. Quem elimina o Flamengo cresce na parada, tá? Vai crescer na competição. Ou por outro lado, é madeira aqui, né? Se o Inter for eliminado, muita coisa vai acontecer. Muita mudança estará por vir no lado do Internacional. Então, sim, César, não é uma final de Libertadores da América, não sei com quem tu tá falando aí no telefone, mas é quase isso. E dentro da competição pode ser até uma semifinal, a gente pode considerar uma semifinal, porque o caminho ele fica mais livre pro Inter. O discurso do medo, segundo o Munari acha que eu tô com medo do Flamengo. Eu não tô com medo, eu não posso dizer o que eu tô, Cacau. Eu tô... Tu tá um monte de coisa. Eu tô um monte de coisa, tá? Do Flamengo. Porque eu sei que o Flamengo é mais time que o Inter. E o primeiro passo pra ganhar do Flamengo é respeitar o Flamengo. É respeitar o Flamengo. Se o Inter achar que, por conta da força da torcida, vai empurrar o Flamengo lá pra trás, e o Flamengo vai sentir a pressão, e nós vamos amassar o Flamengo, e vamos fazer 3-0 no primeiro tempo, não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. O time do Flamengo é bom pra caramba. O time do Flamengo é muito bom. É melhor que o Inter. E nós temos que entender isso. O Inter não é melhor que o Flamengo. E eu não tô dizendo aqui que a postura tem que ser covarde. Não é isso.
O Inter tem que lutar, tem que brigar, tem que ter garra, tem que ter dedicação. Mas tem que ter, acima de tudo, estratégia para ganhar. E eu não sei, Munari, e aí aqui, eu coloco o que eu tenho colocado durante a semana. E eu respeito o teu ponto de vista, do Léo, do Maurício, do Diogo, porque vocês conhecem futebol também. Eu não sei se o meu pensamento é correto. Tomara que esteja correto e tomara que o Roger faça isso. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu acho que se o Inter fizer uma marcação alta, o risco é maior de tomar um gol no primeiro tempo e acabar a decisão. Contra o River Plate, em 2023, e o cenário é completamente diferente, o Inter jogou mais bola. Tu estava olhando aqui, o Inter teve mais posse de bola. O Inter jogou, mas eu acho que a diferença de time é maior também. Eu acho que o time do Flamengo é melhor que o time do River Plate em 2023. Diferente o time do Inter completamente. Só que o gol, e aí para esse tipo de comparação, vale. O gol contra o River Plate, o primeiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis, sai aos 25 do segundo tempo. E eu lembro como foi o comportamento do torcedor. O torcedor não abandonou o time. E é isso que precisa ter. O torcedor não pode abandonar o time. Tem que saber que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. Se o Inter puder fazer um gol antes dos 5 do primeiro tempo, melhor. Vaguinha. Mas eu não acho que vai acontecer isso. E aí, tu tendo um jogo equilibrado, tu tá vivo. Tu fazendo um jogo de força, de marcação, com erro zero na peça defensiva, tu tá vivo no jogo até o fim. Claro que tu não vai esperar 40 do segundo tempo para atacar o Flamengo, para tentar resolver alguma coisa. É óbvio que não. Se até os 15 o jogo tá 0-0, tu precisa fazer alguma coisa para ganhar de 1-0. E aí sim, aperta a marcação, avança as linhas, corre mais riscos. Mas correr riscos de marcação alta, de se atirar para cima desde o primeiro minuto, eu acho que pode ser um erro. Mas respeito ao teu ponto de vista. Já que tu me chamou de covarde, vai lá. Vaguinha, eu acho que quando a gente faz, é natural que a gente faça a comparação com o River, tá? É natural que a gente faça. Mas porque foi um jogo que o Inter sofreu no jogo de ida e o fator Beira-Rio acabou determinando. O Inter, inclusive, naquele jogo, eu preciso dizer, mereceu ganhar no tempo normal. Toma um gol meio por acaso no fim do jogo. Deveria ter vencido lá mesmo, que com gol, bola parada e tal. O que eu acho, Vaguinho, é que aquele time do Inter era melhor que esse. Tá? Essa, pra mim, é a grande discussão. O Inter não cresceu e sim diminuiu. O time era muito bem treinado pelo Kudê naquele momento. Naquele momento ele era muito bem treinado. Eu acho que... depois ele perde um pouco de força. Não, ele responde muito bem a chegada do Kudê. Do Kudê, né? Porque não o dá Kudê nem pra dizer, não tem muito tempo. Não dá nem pra dizer que o Kudê tinha trabalho ali. Porque eram 10 dias, né? Não, foi o primeiro confronto do Kudê. Não dá pra dizer que tinha um trabalho do Kudê ali. Sim, aquele time tinha um modelo de jogo. Ele responde muito bem ao modelo de jogo. Ele responde muito mas bem. Eu acho que tinha jogadores também ali, por exemplo, eu até posso estar enganado, mas a escalação, se puder, Munari, tu que tem... Não, a escalação ali era... Tu tinha o Arangues, né? Tu tinha o Arangues, mas é um Arangues de 30 e quantos? 4, 5? O Arangues, me desculpe, o Arangues é muito melhor que o Thiago Maia hoje. Tá, mas o Arangues ano passado ele perde posição pra esses caras aí, Thiago Maia. Porque ele acaba daí, mas... Então, é que... Nós estamos falando de 23. 23 é um ano antes de 24. Não, mas o Arangues em 24 ele era horrível e 23 ele era maravilhoso. Aquele time era montado pra jogar assim, gente. Aí que tá, esse é o ponto. O Kudê pode ter todos os defeitos do mundo. Só que tem uma coisa que o Kudê tem, ele sabe montar time pra atacar. O time dele só sabe jogar assim. Tanto é que o jogo do River, o Inter pode pegar os gols do River aí. Os gols são lances com a defesa do Inter lá em cima. O Inter marcando lá na Argentina. Porque era assim que ele jogava. Então, se fosse o Kudê o treinador, eu saberia que o Inter hoje iria atacar. E o Inter quase toma um gol no final do jogo aqui em Porto Alegre, que seria o 2-2 e deu. Acabou. Sim. O Roger não tem um modelo definido. Eu acho que o grande problema do Inter hoje é que a gente não sabe como é que o Roger vai jogar. Porque o Roger chegou, ano passado, ele estabeleceu um time que jogava muito parecido com o Inter do Kudê. E ele até dizia, aproveitei a plataforma de jogo, fiz alguns ajustes, que era o Inter que pressionava alto, era o Inter que ocupava o campo de ataque, era o Inter que marcava. E esse ano, no primeiro semestre, pós-gauchão, o Inter não fez isso. E as informações que se tinha da comissão técnica vindas do Roger e seus companheiros lá, era de que fisicamente o time estava esgotado e o time não conseguia fazer isso. Pela sequência de jogos. Bom, aí teve um mês de parada do Mundial, e vamos combinar, o Inter se prepara. O Inter, desde que saiu o sorteio, o Inter sabia que ia enfrentar o Flamengo, e eu tenho certeza que no dia que o Alejandro Domingues, esse presidente da Conmebol aí, sorteou as bolinhas,
o Inter achou que se perdesse de 1-0 no Maracanã e chegasse no Beira-Rio precisando de um gol pra classificar um bom resultado. Acho que sim. Então, assim, tu tá no cenário que faz 2 meses que tu sabe que vai ter esse jogo, ou 3 meses que tu sabe que vai ter esse jogo, tu pensou nisso, tu tem um resultado que tu considera bom. Agora é hora de ter uma estratégia pra isso. Eu não sei qual vai ser a estratégia. Eu sei que não pode ser o jogo do primeiro tempo do Maracanã, que o Inter ficou entrincheirado lá, e o Inter não tinha saída, porque esse tem um problema do Flamengo. O Flamengo, ele te sufoca de uma forma, ele é um time moldado Mas tu pra acha, atacar. tu acha que a postura do Flamengo vai ser igual à do Maracanã? Esse é um ponto, eu não sei. Eu acho que Porque eu pode não ter sei se o mudança, Flamengo... né? Porque o Vai ter Flamengo mudança. atacou, por exemplo, o Atlético Mineiro jogando em BH, só que Precisava, precisava né? do resultado. Eu não sei se o Flamengo vai se atirar pra atacar o Inter também. Não, eu acho que o Flamengo vai ter a bola, porque o Flamengo sempre tem. O que eu tenho dúvida é o seguinte, como o Flamengo vai marcar. Quando o Flamengo tiver a bola, o Flamengo vai colocar todo mundo lá na frente, vai sair com os zagueiros, e o Inter teve uma dificuldade muito grande. O Inter começou saindo dando balão no Maracanã e a bola não parava na frente. No segundo tempo, o Inter arriscou um pouco mais a saída e o Roger até falou sobre isso. A questão é, se o Flamengo subir a marcação, como é que o Inter vai sair de trás? Porque daí não é só como tu vai defender, como tu vai atacar. O Inter vai tentar sair com o Thiago Maia, com o Alvan Rodrigues, com o Mas Vitão, aí, se ou o Inter vai baseando- esticar a bola no Se Thiago... baseando no que tu falou ali, de que o Inter já tá num cenário controlado, do que tava esperando, 1-0 no Maraca e tudo mais, isso aí já tá na ponta da língua, né? Mas nós não sabemos. Não, é pra estar na ponta da língua ali nas estatísticas, na planilha do Roger, né? Tipo, se o Flamengo vier assim, a gente vai fazer assim. Isso é pra tá, né? Isso é pra tá. Tanto que ele fala do jogo do Maracanã que ele tinha 2 estratégias, uma pra se jogasse o Pedro e outra se jogasse o Bruno Henrique, e pelo fato de o Bruno Henrique ser um centroavante de velocidade, o Inter recuou, ele até fala 10 metros, né? A gente recuou um pouco a marcação pra não dar campo pro Bruno Henrique atacar. Bom, e aí hoje, se joga o Bruno Henrique, né? A gente não sabe a escalação. Eu até falando agora com o Mauro César Pereira, que sabe muito de Flamengo, perguntei sobre a possibilidade de escalação. Ele dá uma ideia que é um pouquinho diferente do que a matéria do GE dava. É o seguinte, que pode ser Jorginho, o trio de frente, o Luiz Araújo e Plata abertos, e Luiz Araújo e Samuel Lino abertos, e o Plata pode ser o 9. Então nem Bruno Henrique, nem Pedro. Seria uma terceira... Daí ele iria com o Luiz Araújo. Eu peguei o time do Inter Uma terceira possibilidade. Peguei o time do Inter aqui de River. 23 contra o River. Não é que era melhor, era muito melhor. Eu quero propor uma reflexão para todos nós que estamos aqui, vamos lá. sobre o Felipe Luiz. Porque, tem muito jogador bom, mas pensem assim, vamos refletir, até um termo que eu já lembro que já foi usado. Algum treinador conhecido da aldeia tiraria o Pedro do time, porque a ideia de jogo dele é pressionar o adversário, Quando o Pedro entrou, piorou, tá? não deixar o adversário ter a bola, porque ele quer ter a bola, ele quer amassar o adversário. Algum treinador conhecido da aldeia, depois de ganhar em casa só de 1-0, sem ter a atuação que se esperava dominante, iria pro jogo fora de casa e abriria a mão do Alan ou do Everton Araújo, que são mais marcadores, para colocar o Saul, que é um meia, como volante. Isso tem a ver com o Pra- Inter. Isso tem a ver com tudo. Para ter a bola, algum conhecido. Então, assim, o Flamengo, ele é tudo isso pela obra do pensamento de futebol do seu treinador. Um pensamento de futebol que nessa aldeia aqui seria massacrado. Então a gente também, Grêmio e Inter, bota os 2 no pacote. Então nesse momento Mari, terrível de futebol, de Desculpa. pobrezinha de ideia, porque essa aldeia aqui Desculpa, compra esses Munari. treinadores aí, Desculpa, Munari. esses Roger, esses A tua Mano, tese- esses treinadores que não tem coragem de fazer algo diferente. A tua tese acaba quando tu vai pra escalação do Inter, o Roger botou o Valência e o Borré no banco, botou o Ricardo Matias pra jogar, acabou tua tese. Como assim? Não, mas não é isso, a questão, tô falando de ideia de jogo. Tu pegou, Tô falando de ideia de jogo. Tu pegou um exemplo do centroavante do Flamengo que não tem nada a ver com o contexto. Tô do falando de Inter, ideia de pra jogo. dizer que o Felipe Luiz teve coragem de botar o Pedro O no banco. ideia de o jogo Roger teve coragem não é, de botar o Valência mas no então tu banco. não entendeu o que eu falei, desculpa. botou o Borré no banco. Vou tentar, não, o que eu tenho que dizer foi a ideia de jogo. A Ideia de ideia de jogo. dominar o adversário, a ideia de ter a bola, a ideia de pressionar, a ideia de sair de trás jogando. O que era o papo aqui no Rio Grande do Sul no pré-jogo? O Inter tem que se fechar, tem que jogar com... Gente, sempre que Grêmio e Inter vão jogar fora de casa é aquela ideia. Não, vamos jogar fechadinho pelo empate. Esse pensamento pequeno que tá na raiz do futebol Tu gaúcho. queria atacar o Flamengo ontem pra marcar lá em cima, pressionar o Flamengo, tentar fazer um 3-0. Sabe quanto é que ia ser o jogo se faz Sabe por isso? que seria? Sabe quanto ia ser o jogo? 8-0. Sim, porque o time não é preparado pra isso. Agora a pergunta que eu faço, o time do Inter é preparado por quê? Porque o Inter não consegue marcar alto, o Inter não consegue ter a bola, o Inter quando quis marcar baixo tomou 3 do Atlético Nacional, tomou 4 do Corinthians. Esse debate serve. O que esse time sabe fazer? Não Só que sabe o fazer treinador nada. do Inter, sabe onde é que o Não treinador sabe fazer nada. O Isso treinador aí do tu Inter tem tava razão. no Juventude. Neste momento tu tem razão. Porque ele já tinha sido mandado embora do Palmeiras, com o melhor elenco do Brasil da época, do Atlético Mineiro, do Fluminense, 2 passagens pelo Grêmio sem sucesso, mal no Bahia e tava no Juventude.
que só pegou ele porque o Carpini foi treinar o São Paulo. Aí ele eliminou o Inter do Gauchão e virou o treinador pro Inter. Vai ser demitido do Inter e vai voltar para esse mercado de juventude, de Curitiba e tal. Mas você acreditou na ideia, né? Não, ele marcou bem o Inter, então agora tem esse treinador, o pensador Roger Machado. Tá aí, caiu pro Fluminense do Renato Portaluppi, que não investe mais que o Inter. Não vem com essa papo aí de, o Flamengo gasta muito. O Fluminense ganhou do Inter, no Brasileirão com o Thiago Santos de volante. Então não vem com esse papo aí de dinheiro. Bom, tem um recado aqui que é do Brian Silva. Posso falar? Que ele tá questionando. Vai, fala lá. Eu não consigo olhar pra ti, cara. O Internacional, ele comete o erro. O Munari é muito Tá profundo. enxergando, César? Não. O Munari é muito profundo, tá? O Munari é muito profundo nas avaliações dele, tá? Muito profundo. Não é isso que está em jogo hoje. O que está em discussão, e aí eu acho que a gente precisa pensar muito, e eu acho que é um erro da aldeia, é que a gente superdimensiona tudo aqui. Ontem eu vi o jogo do Inter atentamente, tinha visto no final de semana, mas ontem atentamente, sentei na frente da TV com uma garrafinha de água mineral, disse, eu vou ver o jogo do Inter hoje. E em 10 minutos, e eu e o Vaguinha, nós tivemos um diálogo ontem no off do Sala, que eu disse, a gente sempre acredita, né, na força, essa coisa mais institucional, então, a força do torcedor, a força do ambiente, por quê? Porque, historicamente, o Inter e o Grêmio tiveram vitórias importantes contra times melhores, fazendo exatamente esse cenário. E em determinado momento do Sala, eu olhei pro Vaguinho e disse, cara, quando a gente olha as escalações, eu acho que era que tá fazendo a reportagem do Inter ontem no Sala, lembra? O nosso mano a mano deu 9-2. E aí ele passou as escalações e eu disse, cara, não tem nenhuma chance. Dentro da linha normal... Mas é que daí a gente vai resumir o que acontece com o Inter a essa diferença do Flamengo mas para o Inter. Eu não tô falando em dinheiro, tá? Eu não tô falando em dinheiro. Eu acho que passa por escolhas do treinador, passa. Por exemplo, ontem nós vimos a fragilidade do Ricardo Matias. Entendeu? Não tem fragilidade nenhuma do Ricardo Matias. Não tem condição. Desculpa, César, tu tá errando na tua tese. Que fragilidade do Ricardo Matias. O Ricardo Matias pegou 2 zagueiros que estão sendo observados pelo Ancelotti para ir para a seleção brasileira. Isolado na frente, sem qualquer tipo de coletivo por trás. O Borré deu mais botar na mochila do Ricardo Matias a culpa do Inter? Não tô falando isso. Mas foi o exemplo. Tu tem 11 jogadores para criticar. Aí tu pegou o Ricardo Matias para criticar. Eu vou pegar... Olha o resumo que tu faz. Eu tô dizendo é que tu tem, num jogo como o de ontem, tu tem o Borré no banco. O Borré tinha que ficar no banco. Aliás, o Borré tem que ir embora do Inter. Aí eu vou seguir com algum jogador. O que o Borré tá fazendo? Sabe qual foi o que o Borré tá fazendo? Não, ele jogou mais ontem. Jogou mais o quê? Recebeu a bola pra fazer um gol, se atrapalhou. Bateu nas coxas dele. Jogou o quê o Borré? Tá errado, tu tá pegando pelo lado errado, César. Tu pegou o exemplo, o pior exemplo que tu pegou. O Aguirre, por exemplo. Cara, o Aguirre é um lateral muito comum. E foi bem, tá? E foi bem. Mas é comum. Muito comum, muito comum. Só que se o problema fosse o Aguirre, o problema tá lá do outro lado. Não, o problema tá lá do outro lado, um jogador que nós investimos 4 milhões de euros. O Bernabé vem muito mal faz tempo. Tá lá do outro lado. Tu tá errando em todas. Mais uma tentativa. Vamos ver se tu acerta a crítica. Ontem... Vai, tenta o terceiro. Sabe qual foi o pior? Tu pegou o Ricardo Matias, que não tem nada a ver com o Pastel. Ele tá criticando os melhores do Inter. Foi o melhor. Aí tu pega o outro que foi o melhor jogador do meio campo do Inter, o melhor jogador do Pô, quem disse? Quem foi? Que tu disseste que foi o Thiago Maia. Eu disse que ele não foi tão mal. O Thiago Maia foi dispensado pelo Flamengo. Por que a gente acredita que o Inter vai ganhar do Flamengo? O Inter pagou 4 milhões e meio de euros. Quer dizer, pagou não, né? O Inter... Entendeu? O Inter se comprometeu a pagar um dia. Hoje, tu, por exemplo, criticando o Alan Patrick. O Alan Patrick foi o único cara que tentou jogar. Foi o único cara que tentou jogar o tempo todo. Só que não tem como, entendeu? Não tem como. É muito jogador ruim. Mas é que o Alan Patrick, a minha crítica ao Alan Patrick não é por ontem. É que antes de ontem teve o Fluminense, teve o Juventude 2 vezes ano passado, teve o Rosário Central, teve o Melgar. Nós comparamos muito o jogo de ontem. Teve o América Mineiro. Nós comparamos muito o jogo de ontem ao jogo do River. O time contra o River era muito melhor que o time de ontem. O time do Inter contra o River era muito melhor.
Mas era assim. Calma, Paga, calma. Não, mas o Vaguinha concorda comigo. Não, Era ele achou que muito melhor. Outra Não, o Flamengo é melhor que o River. Muito melhor que o River. Muito melhor, não Muito tem nem melhor. comparação. Não, concordo. Mas Mas o River também era um time que jogava muito, que dominava muito, e no Beira-Rio teve 40% de posse de bola no primeiro tempo. Porque o Inter massacrou os caras, o Inter foi pra cima, o Inter teve Pois é, coragem. é que assim, ó, o Inter tinha um modelo de jeito de Não, mas jogar. tinha melhores Muito bem, jogadores. deixa eu só trazer Um desses jogadores tá no banco ontem. O Ah, Brian tá Silva velho. aqui, que tá participando conosco, também trazendo a participação da nossa audiência, falou que assim, como é que dá pra explicar? O Inter jogou 3 vezes contra o mesmo adversário e não conseguiu finalizar 5 vezes. Eu acho que o Inter poderia ter jogado melhor, mas seria insuficiente para passar pelo Flamengo, para ganhar. O Inter preservou os titulares no final de semana. O jogo do final de semana não entra nem na. Não dá nem para entrar no debate, gente. É muito difícil. Eu posso entrar no que eu acho, Valéria, que é pior pro Inter nesse momento. O pior pro Inter é pensar no que a gestão vai deixar de herança. No que essa gestão perdedora vai entregar como herança em todas as esferas do clube. Finanças, patrimônio e futebol. E categorias de base. O que essa gestão ainda reserva de ruim para o torcedor do Internacional? A gente está aqui hoje num pós-jogo, sofrendo, tendo que aguentar corneta de gremistas. Tá todo mundo muito machucado. Por conta de um resultado que é agora, do presente. Mas a gente sofreu muito com algo do passado, com coisas pesadas do passado. E o futuro, gente, torcedor colorado, o futuro pode ser bem pior. Mas muito pior. Porque essa gestão que prometeu reestruturação, que prometeu encaminhar questões financeiras, de organização, de equilíbrio financeiro para depois dar um segundo passo a grandes conquistas, essa direção ela está destruindo, inclusive, a imagem do clube. A imagem do Inter está manchada e dói demais para um colorado como eu falar. E dói demais para você aí saber que hoje o Inter tem uma imagem suja no cenário nacional e sul-americano, por conta de não pagamento de dívidas. Isso é feio para nossa instituição. Quem defende isso não está defendendo o Inter, está defendendo um grupo político que quer se perpetuar no poder. Feio demais para nós. E afunda o clube em dívidas. Pegou com 500, está com 1 bi e pode entregar lá no final de 2026 com mais de 1 bilhão de dívidas. Bom, mas pelo menos então, Munari, tem uma base forte. Não, é um time que tem dívidas, mas tem um time bom. É um clube que tem dívida, mas tem um time bom. Não tem nada. Não sobra nada. Piorou o time do Não sobra Internacional. absolutamente nada. Bom, mas é difícil fazer futebol, né? Porque não arrecadou. Arrecadou! É a gestão que mais arrecadou na história do Esporte Clube Internacional. Patrimônio, promessa de CT. Cadê o CT da base do Inter? Promessa de campanha, plano de governo dessa gestão. Essa gestão está liquidando o Esporte Clube Internacional. Por isso que eu digo, o debate sobre o Roger, sobre o time, tem que acontecer, porque ele está quente, é o do momento, e nós precisamos resolver isso, porque o clube não para. E mesmo querendo quebrar o clube, como essa gestão está fazendo, o clube vai continuar vivo, porque tem uma coisa que está de pé, Valério. E aqui não é clichê, não é discurso populista, é a torcida. Mas eu quero fazer uma vírgula. Eu quero fazer uma vírgula aqui. A nossa torcida, sim, está diminuindo. A nossa torcida está diminuindo de tamanho. Ou pelo menos não está crescendo na mesma proporção dos últimos anos. Por quê? Porque o torcedor pequenininho, ele quer ver um título. E hoje, se a corneta do CCD é de valsa de 15 anos sem um título grande, pois preparem-se. Preparem-se, porque eu consigo enxergar uma conquista de grande título a curto prazo. A não ser que mude muito. Mas eu, defensor de entrada de dinheiro externo dentro do clube, SAF,
eu vou dizer uma coisa agora. Dessa gestão, eu não quero nem estudo. Dessa gestão perdedora, incompetente, eu não quero nem considerar o que vai sair, mesmo sabendo que tem gente muito competente fazendo. Mas a única coisa que eu quero e que eu peço para conselho e outras lideranças é: tirem a caneta da mão de quem está no comando. Um fiozinho maior de 6 minutos para a gente falar sobre esse prazo do Roger. Ontem, o nosso colega o Simon Bianchini trouxe a informação em GZH e também na Rádio Gaúcha que a direção respalda o treinador, mas colocou um prazo para que o time volte a ter bom desempenho. Este prazo, em relação, ele faz, né, esse prazo é em relação às próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, fora neste sábado, e também contra o Fortaleza. Além disso, o Munari ontem falou pra gente sobre o retrospecto do Roger Machado em mata-matas. A nossa produção preparou, fez esse levantamento em relação aos últimos 10 anos, sem contar os estaduais. A gente está observando o histórico nesse momento do Roger Machado nos mata-matas. Foi uma pauta que o Munari trouxe ontem, mas assim, para saber de você sobre esse prazo, até a vaguinha que a direção coloca a informação do Simon, né, que são para o time voltar a ter desempenho nos 2 próximos jogos. Esse é o prazo que foi colocado pela direção. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho essa informação do Simon, mas me parece provável, né, que se o Inter não responder, perder o jogo para o Cruzeiro e vem aqui e empata com o Fortaleza no domingo que vem, aí ninguém segura, né? O futebol é assim e, enfim, eu ainda analisaria as circunstâncias, mesmo depois de 2 fracassos, para saber qual é o cenário, o que tem de treinador disponível e o que vão oferecer para o novo treinador, né? Já que a janela está fechando no início do mês de setembro. Mas tem a parada para a Copa, para Data FIFA? Data FIFA, né? De eliminatórias de Copa do Mundo, e aí o novo treinador chegaria, daria tempo de fazer essa mudança para ele dar um gás final até o final desta temporada. Enfim, eliminações desde 2015. O Roger não tem nenhuma semifinal, é isso? Na verdade, sabe o que me chamou a atenção? É que lembra quando a gente falou, a direção, a gente tá falando muito das eliminações do Barcelos. Até semana passada que a gente falou sobre isso, e eu disse assim, não, mas temos que falar também do Roger, e não é uma questão, o Vaguinho diz, o Munari não gosta do Roger. Não é isso. É que não é que o Inter trouxe o Abel Ferreira e o Abel Ferreira chegou aqui e começou a perder. O Inter trouxe um treinador que na carreira ainda não tem um grande título. E aí ontem eu ajudei o Schenck até para fazer esse levantamento, porque olhando a carreira do Roger, primeiro que tu vê que não tem tantas eliminações assim, no número geral de 10 anos. Porque muitas vezes ele caiu antes de ter a eliminação. Por exemplo, o Palmeiras 2018, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. É antes do grande investimento do Flamengo. O Palmeiras está em 6º no Brasileirão, perde um jogo pro Fluminense, ele é demitido. O Palmeiras estava na Copa do Brasil e na Libertadores ainda. Mas ele foi demitido pela campanha no Brasileiro. Isso em 2018. E o Palmeiras é campeão de alguma coisa? Brasileiro com o Filipão. Depois do Roger. Logo depois chegou naquele ano. O Filipão substitui o Roger. De 6º para 1º e ganha o campeonato. O Fluminense, por exemplo, ele cai nas quartas da Copa do Brasil, da Libertadores, pro Barcelona, é demitido, o Fluminense ainda estava na Copa do Brasil. Aí com o Marcão é eliminado pelo Atlético Mineiro logo depois. Então ele não terminou muitos trabalhos. Brasileirão, até fiz esse levantamento de Brasileirão do Roger, ele só terminou 3 brasileiros até hoje. O primeiro com o Grêmio em 2015, que ele é 3º. Aí Não começou. Esse é o ponto. E aí, em 2016, ele cai quando o Grêmio está em 12º. No Bahia, 2019, ele termina o Brasileirão, 11º colocado, que pro Bahia eu acho que é bom. O Bahia não tinha grande investimento em 2019 ainda. Em 2020, ele está em 12º quando ele é demitido do Bahia. E ano passado, com o Inter, que ele terminou em 5º. E aí, tirando o único trabalho que ele abriu mão foi o Juventude, que ele sai para assumir o Inter, e dos outros ele acabou não conseguindo terminar. Eu acho que o ponto aí da carreira do Roger o desafio agora é sair de uma crise. Porque em todos esses clubes aí, quando ele teve a crise, o Fluminense, ele cai da Copa do Brasil, da Libertadores, ele não tem o tempo de recuperar ou de seguir, enfim, é demitido. No Grêmio, ele cai da Libertadores pro Rosário Central, não acha que fica mais um tempo. Do Inter, ele agora tem uma crise maior, acredito eu, pelas derrotas, pela definição da temporada, mas no Inter ele saiu um pouco dessa crise. Porque mas ele chegou na crise, eu digo... Ele vinha mal, se chegou, né, Vaguinho, em determinado momento a se cogitar a saída dele, né? Eu vi muita gente arrancada. Falando... Não, eu digo agora aí, um pouquinho antes da parada. Se teve uma crise ali.
Aí o Inter volta da parada, é verdade que não joga bem, mas o Inter vence aqueles jogos em casa. O grande ponto aqui, né, nesse gráfico é o seguinte: qual time aí terminou como campeão, ou qual time aí que o Roger saiu que tinha condições de ser campeão? O Grêmio 2016, o Renato ganha a Copa do Brasil. O Grêmio de 2016, o Roger sai, o Renato assume contra o Atlético Paranaense, passa daquele jeito que foi, com o Everton perdendo pênalti e tal, e avança para ser campeão da Copa do Brasil. Tá, que E mais? o Palmeiras que é campeão brasileiro. E o Palmeiras que é campeão. Isso. Aí depois, aí 2019, o Bahia não ia ser campeão, né, da Copa do Brasil. Fluminense tinha chance de ser campeão da Libertadores? Tinha time para ser campeão? Não, mas cai pro Barcelona de Guayaquil, né? Pesou isso. Caiu Nas pro Barcelona. quartas de final. Depois o Barcelona, Bom, Copa do Brasil de 2022 perde pro Mirassol, é isso? Isso, na primeira fase. Esse jogo eu tiro do Roger. Microfone, meu queridão. Esse jogo eu tiro do Roger. Esse é o Grêmio na segunda divisão. Tá, mas não tem por que tirar do Roger. Não, eu tô dizendo assim, não é o trabalho mas não é do um Roger time... que definiu. não é o time que seria campeão. Né? Tá. Inter na Sul-Americana. Tá. Esse é o jogo tiro. de volta. Esse é o tiro. Copa do Brasil, oitavas de final pro Fluminense. Eu acho que ele poderia ter feito mais ali. E Libertadores, infelizmente, gente, aí não é Roger, não é Guardiola, não tem como tem algumas coisas assim, óbvio que a Libertadores, o Jorge Wilstermann, ele perde na altitude o jogo da ida e é demitido. Ele não foi demitido porque perdeu na altitude de Cochabamba, porque o trabalho já não era bom naquele momento no Brasileirão. Até são 10 anos de trabalho. É fato que ele não tem um grande trabalho em mata-mata. Isso é fato, a gente não pode. O Atlético era 11º colocado no Brasileirão, 15 rodadas. Agora, não é por isso que o Roger não vai continuar treinando o Inter, tá? Por quê? O Abel Braga, quando chega no Inter, na sua... Puxa vida. Acho que é a terceira passagem do Abel pelo Inter. Ele tem uma passagem ali no final da década de 80... Daí o Abel volta em 95 e perde o Grenal do Banguzinho, é ele. 95. E aí depois ele volta com a pecha de vice. O Abel perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã. O Abel não conseguia conquistar um grande título, né? E ele volta para o Inter com, se eu não me engano, o único título que o Abel tinha era um campeonato pernambucano. Talvez um campeonato carioca como treinador. Uma dessas taças Guanabara. Mais que isso, o Abel, o primeiro clube grande dele é o Botafogo 87. E aí ele vem, vem em 2006, puxa, o que o Inter quer com um treinador? Né? O que o Inter quer com um treinador que nunca ganhou, não vai ser agora que vai ganhar? O Abel tinha quando ele vem, ele tem 2 carimbos duríssimos. Perder finais de Copa do Brasil. Aquelas finais. Mas ele chega, né? A diferença é que o Roger não chegou nem a semifinal da carreira ainda. Aquilo ali mexeu. Porque era muito claro isso, assim, na cabeça das pessoas. Era meio... não tem como, entendeu? E aí ele ganha o que ganha. Só para fazer uma correção rapidinho na nossa arte ali, alguns ouvintes também mandaram. Rosário Central e Grêmio na Libertadores foi pelas oitavas, tá? Isso. Toma 4x0, 1x0 aqui, 3x0 só lá. Para trazer também essa informação. Sim. Lembrando aqui umas informações importantes, o Dodi e também o Carlos Vinícius, ou somente Vinícius, os 2 jogadores estão suspensos. O Bright White volta depois de cumprir suspensão. E aí, né, nessa formação, nessa provável formação, o Riquelme deve seguir no banco de reservas, mas com a possibilidade do Marcos Rocha já estrear, né, entre os titulares, e o Noriega, que pode aparecer também no time. Nós estamos acompanhando agora, vamos acompanhar agora a escalação, essa provável formação do Grêmio para o jogo de amanhã. O que te parece, César, com essas possibilidades? Eu tenho algumas colocações para fazer em cima dessas informações, tá? Eu fecho com a defesa, eu acho que a defesa é essa aí mesmo. O Cuejar vai jogar. Ontem, inclusive, muito boa a entrevista do Cuejar, tá? Sobre a relação dele com a parte física no Duda Garbi, nosso amigo Duda Garbi. Conte. Cara, muito boa a entrevista. Assim, para tentar entender um pouco, ele falou que a Vaguinha foram 5 anos treinando à noite um turno num nível de intensidade muito mais baixo. 5 anos. Os caras treinam à noite por causa do calor. Para fugir do sol, né?
E, só que ele nem entrou muito nisso. Ele disse que nos primeiros dias, assim, que eles perdem um mês, eu não entendia porque ele treinava de manhã cedo aqui. E eles, cara, tinha dias que ele não conseguia dormir. Então, claro, porque aí tem o fuso e tal, mas diz que aquilo ali passou, tá? Só que o que ele disse, e aí ele faz uma reflexão, inclusive eu achei boa a entrevista mesmo, assim, um jeito bem esclarecido, assim, fala bem português. Ele jogou no Flamengo, né? E ele fala do déficit físico como profissional, em relação ao déficit físico, em relação à exigência do futebol autocompetitivo, né? De alta competição. Que ele diz o seguinte: fica 5 anos treinando um turno num nível baixo, tu cai em relação aos teus caras que estão treinando e jogando sem parar. E ele disse, essa foi a maior dificuldade. Ele nem fala na parte orgânica, assim, ele diz, cara, eu diminui o nível. E clinicamente ele tá bem? Não, ele disse, agora eu tive uma parada, consegui. Ele inclusive revela que ele não teve lesões, entendeu? Aquelas coisas, ele teve fadigas musculares, assim. Aqui no Grêmio. Aqui no Grêmio, porque ele disse que foi um cara que nunca teve lesões na carreira. E é verdade, se a gente olhar, ele não tem tanto. Só que é curioso, porque quando ele fala no déficit físico, a sensação que ele deu é o seguinte: quem for pra lá pra fazer dinheiro e tem vontade de voltar, não fica tanto tempo. Entendeu? Porque, vamos lá, ele faz 2 anos, isso é diferente. 5, né? É muito Bom, interessante. aí até a partir disso, né, César, o Grêmio tem só o brasileiro agora, a partir de agora. Mas Então, acho que pode ajudar relação, mais. Ele disse que agora ele tá voltando. Ele acha que ainda não é o mesmo jogador, mas ele tá voltando. Só que ele disse que esse período foi importante, só que é um período de muito tempo para um clube como o Grêmio gastando o que gastou, né? Nós estamos em Ele ficou agosto. 8 Mas aí, meses, César, aí não é culpa do jogador. Aí o Grêmio, como clube, como Só que foi o estrutura, primeiro- quando vai buscar o jogador que tá há 5 anos lá, também tu tem que pensar Mas isso. Não, eu tenho certeza. Só que foi o primeiro jogador que eu vi falar sobre isso, entendeu? Com essa transparência. Ele vai claramente, olha, gente. Ele deixa claro, assim, cara, é outro nível, te diminui o nível técnico de exigência. Agora é bom jogador, né? Então eu acho que o Cuejar joga. Acho que o A zaga, tu acha que mantém os dois ali? Para mim, mantém os dois. Mas tem chance do Wagner Leonardo jogar na do Kahneman. O Grêmio vai precisar sair, né? O Wagner Leonardo sai melhor que o Kahneman. Os outros dois, sem dúvida. E aqui uma informação, tá? Pra ti. A O Marcos informação. Rocha. Vocês ouviram atentamente a entrevista dele ontem? Sim. Marcos Rocha deixa claro, ele vai ser um zagueiro, ele é um lateral construtor, ele vai jogar quando o Grêmio sair, ele vai jogar numa linha de 3, ele não vai ser o lateral da profundidade, Vamos falar sobre isso. tá? E eu acho importante a gente colocar. Então eu vejo o Grêmio assim, essa linha de 4, Cuejar, Edenilson, Alisson por dentro, Riquelme na esquerda e Oliveira na Voltando o Riquelme. Volta o Volta o Riquelme, tá? Qual é o grande problema, o ponto negativo disso? Diga, CCD. Os 5 homens da frente foram os 5 homens da frente no jogo contra o Sport. Não, e o 5 contando o Edenilson. Sim, sim. É verdade, o Edenilson joga de 5 8. homens da frente. E isso é um ponto negativo. Eu não tenho informação sobre isso, mas eu acho que isso deve passar na cabeça do mano. Por outro lado, dessa vez, tu tem um lateral, que é o Marcos Rocha, que é bom jogador, e tu tem o Cuejar. Será E o que... Balbuena treinando mais 2 semanas. Isso, mas que o ajuda. Balbuena estava naquele dia também. Mas eu tô dizendo assim, o Cuejar e o Marcos Rocha, a bola vai passar por eles para sair jogando. Entendeu? Melhora em relação a quem eram os volantes aquele dia? Era o Dodi, ou o Edenil, ou o Vijaçante, e o lateral direito naquele dia era o Camilo.